Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente para fazer o comentário com vocês, agora na segunda fase desse vestibular que se encerra. Dizer da nossa prova, o que a gente esperava, aquele trabalho que nós fizemos, e naquilo que foi feito, eu e o CUT, nós estamos satisfeitos naquilo que nós fizemos com vocês em termos de preparação, tanto de primeira quanto de segunda, apesar de que na primeira tivemos aqueles probleminhas e tal, mas na segunda acho que nós fomos amplamente contemplados com as questões que aqui estavam. Não é isso, CUT? É verdade, e principalmente nessa semana, nessa reta de chegada e na aula de véspera, então o trabalho foi muito casado com a prova dessa segunda fase, então isso facilitou muito o trabalho dos alunos, a realização da prova, então nós ficamos muito contentes com esse trabalho desenvolvido e a receptividade dos meninos em relação ao trabalho todo durante esse período de revisão. Assim, com relação ao comentário geral, já assim, abarcando mais geralmente a prova, lembrar, né, Curti, que eles deram uma inovada naquele sentido, assim, de saíram daquele negócio só de tese, argumentos, etc., pediram a tese, pediram o texto, né, o entendimento do texto, mas através de outra roupagem, né, através de outra forma. Partiram lá da questão do dito popular, calma com o santo que ele é de barro, né, aquele dito popular, o clichê popular, devagar com andor, né, que o santo é de barro, e a partir disso o candidato teria que entender o texto naquilo qual era a finalidade do texto. E interessante também que eles cobraram, por exemplo, o efeito de sentido, que é uma cobrança mais moderna. Isso apareceu em duas questões, a questão do efeito de sentido. Então, não é mais aquela questão simples de interpretação de texto. Na verdade, a pessoa tinha que interpretar o texto, mas ir além disso, saber como é que esse argumento ou um determinado recurso interfere no efeito, ou seja, na expressividade do texto. E isso traz muito próximo ao que se faz hoje em outras universidades, como o FUVEST, Unicamp, por exemplo, e é uma referência legal nesse caso. Nesse sentido a gente está satisfeito. Né? Nós estamos bastante satisfeitos nesse sentido. Então vamos passar? Vamos passar para o nível de dificuldade da prova, tá? No nível de dificuldade, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma prova que nós classificamos como fácil, nenhuma questão, uma prova no nível médio, 2 questões, e nível difícil, também 2 questões. Então, nós temos aí uma prova que tendeu do médio para o difícil. Não foi aquela prova que contemplou qualquer tipo de candidato, de candidata, mas uma prova que o menino tinha que ter, no mínimo, um conhecimento básico, um conhecimento gramatical, né? Dessa vez a gramática não foi excluída, né, Curti? E tivemos, então, uma prova de nível médio para nível difícil. É verdade. E aí a gente chega naquele outro ponto, que é a questão de conteúdo e interpretação. Então nós temos 2 questões, por exemplo, que envolvem interpretação de texto, né? 2 de interpretação, e 2 que envolvem conteúdo e também interpretação de texto. Então reparem como é que ficou o esquema da prova, né? Reparem que conteúdo, exclusivamente conteúdo, não há nada. Por quê? Porque exigia o conhecimento do candidato, mas também ele teria que saber lidar com esse conhecimento a favor da interpretação. Aí nós caímos naquela parte de conteúdo e interpretação de texto. Agora a interpretação 2, limpas, né, puras de interpretação, que também nada de graça. Questões bem elaboradas, com um nível de exigência mediano nas interpretações, e aqui envolveram conteúdo, como disse o Ademar, conteúdo, conhecimento gramatical, conjunções e verbos, e depois trabalhar isso dentro da interpretação do texto. Falar nisso, nós trabalhamos conjunções e verbos hoje de manhã, Curti? Trabalhamos, até dividimos, né? Trabalhei principalmente a parte de conjunções, você entrou com aquela parte de verbos, e aí nós fechamos essas 2 questões de uma maneira muito interessante, né? Foi legal, né? Satisfeitos nesse ponto. Bom, com relação à parte interdisciplinar, não é tradição da UFO, né? Pelo menos não foi tradição da UFO, que hoje deve se encerrar essa fase da UFO, não ter questões interdisciplinares. Nós temos 0, então, e as questões sem interdisciplinaridade, as 4 questões, apesar de que a prova tentou fazer um tema, ser uma prova temática, com relação à parte de saúde, à tecnologia, das células-tronco, etc., fazendo um intercâmbio do tema com todas as outras disciplinas, mas isso não é suficiente para dizer que a prova foi interdisciplinar. Não teve essa conversa com as outras disciplinas. Isso, e para nós fecharmos, o que é o comentário final? Então, assim, como nós falamos, não foi uma prova fácil, isso é bom,
Por quê? Porque tem um grau de exigência e a prova, então, assume um caráter seletivo, diferente de outras provas que acabavam não avaliando o aluno e favoreciam aquele que não tinha, por exemplo, um conhecimento gramatical ou também não conseguiam relacionar esse conhecimento com a interpretação de texto e a produção de texto. Nesse caso da prova, essa prova especificamente cobrou bastante isso e trabalhou, então, conhecimento junto com a interpretação. É isso. Então, uma prova bastante seletiva, muito interessante na sua produção, na sua execução. Achamos, inclusive, que será uma prova definidora, né, Curti? Aquela prova em que, assim como hoje de manhã, nós vimos alunos nossos, candidatos nossos, reclamarem que a prova tal, a prova X, Y, não cobrou conteúdo, né? Foi uma prova que não exigiu nada, a não ser leitura. Essa prova de português hoje, apesar de uma crítica específica que nós temos, aquela questão que foi a questão que a gente considera como difícil, aquela questão dos verbos, porque ele fala de alternância verbal, Curti, naquela questão, vamos lembrar os nossos candidatos, mas ali fala assim, o emprego da alternância de verbos, só que ali eu tenho mais de uma alternância. Então, nesse sentido, a crítica que a gente faz foi naquele enunciado, porque era das alternâncias e não de uma alternância só, que deve ter dado um trabalho para o candidato, aquele mais atento. Mas, isso que o Curti disse, estamos satisfeitos. Tá? Um abraço a todos. Um abraço, valeu. Tchau.